Nesta aula, abordaremos os principais aspectos relacionados aos cálculos envolvendo soluções farmacêuticas isotônicas. De maneira geral, preparações oftálmicas e preparações parenterais devem ser isotônicas, pois isso garante a homeostase do sistema quando essas soluções entram em contato com os fluidos corporais. Mas preciso frisar que considerações farmacotécnicas como tipo de água, recipientes e procedimentos são coisas muito específicas na produção de soluções parenterais. E não será foco dessa aula daqui. Vocês verão isso em aulas específicas relacionadas à farmacotécnica. Portanto, o objetivo da nossa aula será os cálculos básicos das quantidades dos componentes que interferem na tonicidade das soluções, porque sem o conhecimento dessas quantidades não adianta saber o processo de produção. Então, soluções isotônicas, elas são basicamente isotônicas com relação ao sangue ou plasma e à lágrima, porque são os principais pontos de contato na administração de soluções oftálmicas e parenterais. E para o entendimento dos cálculos relacionados às soluções isotônicas, é necessário o conhecimento prévio de algumas propriedades coligativas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo uma lista de outras videoaulas que temos nesse canal sobre propriedades coligativas. Então, para o cálculo relacionado às soluções isotônicas, podemos empregar qualquer propriedade coligativa, como, por exemplo, o abaixamento da pressão de vapor, o aumento da temperatura de ebulição, o abaixamento da temperatura de congelamento ou a pressão osmótica. Qualquer um desses pode ser empregado para os cálculos. Mas, na área da farmacêutica, convencionou-se, até por uma questão de conveniência, porque o cálculo fica muito mais simples, empregarmos o abaixamento da temperatura de congelamento. Tanto porque os cálculos ficam mais simples, como a parte empírica. A parte experimental também é mais simples de avaliar o abaixamento da temperatura de congelamento do que qualquer outra dessas características. Então, sabendo que o ponto de congelamento do sangue e da lágrima é de menos 0,52 graus centígrados, nós podemos fazer os cálculos sempre partindo dessa premissa. Por quê? Porque qualquer solução que também tenha a mesma temperatura de congelamento será isotônica com relação ao sangue ou à lágrima, tá certo? Então, esse é um princípio fundamental. Então, ressalto mais uma vez que para entender isso bem direitinho, é importante ter assistido antes as videoaulas relacionadas a propriedades coligativas, tá bom? O link está aqui na descrição do vídeo. Então, vamos partir de dois princípios fundamentais. O primeiro deles é que o ponto de congelamento do sangue e da lágrima é de menos 0,52 graus centígrados. E que a constante molar crioscópica da água, que é do caso aí o solvente, é de menos 1,86 graus centígrados por molar. Então, a partir do conhecimento da fórmula da variação da temperatura de congelamento, que é igual à constante crioscópica vezes a molaridade do soluto vezes I, que é o fator de Van't Hoff, então, a partir do manejo dessa fórmula, nós podemos, então, fazer os cálculos relacionados à quantidade das substâncias que serão os componentes de uma solução isotônica. Mas vamos aprofundar um pouco no entendimento dessa fórmula. Então, é possível perceber que na fórmula há uma relação entre a molaridade do soluto e a variação da temperatura de congelamento. Então, precisamos entender o que é molaridade. A molaridade ela é a relação entre o número de mols do soluto e a quantidade de solvente, só que em quilos. E aí, sabendo que o número de mols pode ser calculado relacionando a massa em gramas do soluto pela massa molar deste mesmo soluto em gramas por mol, e ajustando a fórmula, nós temos que a massa dividido pela massa molar, tudo isso dividido pela quantidade de quilos de solvente, é igual à molaridade. Fazendo mais um ajuste nessa fórmula, chegamos então que a molaridade é a massa do soluto em gramas dividido pela massa molar vezes o volume da solução em litros. Percebam aqui, então, que eu substituí a quantidade do solvente em quilos pelo volume em litros. E por que essa permuta, ela, na prática, vai gerar pouquíssima diferença e pode ser empregada? Porque a densidade da água é de 1 grama por ml. Então, quer dizer que 1 quilo vai equivaler a 1000 ml, que é litro. Tudo bem? E como a quantidade de soluto presente na solução vai interferir de maneira praticamente insignificante no volume final da solução, então a gente pode partir do princípio que praticamente todo o volume da solução é definido pelo volume do solvente. Substituindo, então, a molaridade da fórmula, por essa equação, nós temos que a variação da temperatura de congelamento pode ser dada pela constante crioscópica vezes a massa vezes o fator de Van't Hoff, tudo isso dividido pela massa molar vezes o volume. Então, o ponto importante aqui é saber aplicar essa fórmula. Por quê? Porque sabendo aplicar essa fórmula, a gente vai conseguir calcular a massa, a quantidade da substância necessária para
preparar determinado volume de solução. Observe bem, o ΔTPC sempre será menos 0,52, visto que a gente quer produzir uma solução isotônica com relação ao sangue ou à lágrima. O KPC é uma constante, que vai ser menos 1,86, que é a constante crioscópica da água. Por que a água? Porque a gente vai usar como solvente a água. A massa, que vai ser a massa do analito, que vai ser necessária para preparar aquela solução que a gente deseja preparar. E é o fator de Van't Hoff, que vai depender de cada substância individualmente. A gente vai abordar isso com mais calma mais para frente. A massa molar é a massa molar da substância em questão. Então, ela pode ser ou calculada ou consultada. E o volume é exatamente a quantidade de solução que pretendemos preparar. Então, vamos a um exemplo aqui desse cálculo. Veja como é simples a aplicação. Nesse exemplo aqui temos qual a massa de dextrose é necessária para preparar 1 litro de solução aquosa isotônica. Então, o que se quer é preparar 1 litro de dextrose. Então, aplicando a fórmula, que ΔTPC, KPC, vezes massa, vezes I, dividido pela massa molar, vezes o volume, tá bom? Não vou ficar me repetindo isso toda vez, só é substituir o valor. Se é isotônica, o ΔTPC tem que ser menos 0,52. O KPC é menos 1,86. A massa é o que a gente quer saber. No caso da dextrose, I vai ser igual a 1, porque a dextrose é um não eletrólito, quer dizer que ela não se ioniza quando entra em contato com a água. Portanto, esse valor será igual a 1. Dividido pela massa molar. A massa molar da dextrose, 180. Né? Como é que você sabe que é 180, professor? Só é consultar. Ou pega a molécula da dextrose e calcula. Né? É muito mais fácil consultar. Vezes 1. Por que 1? Porque é a quantidade em litros que se deseja preparar. Substituindo esses valores, então, e executando os cálculos, chegaremos que a massa de dextrose necessária para preparar 1 litro de solução aquosa isotônica é de 50,32 gramas de dextrose. Simples assim. Tudo bem? Mas, como eu avisei, isso é assim porque a dextrose é um não eletrólito. Então, eu posso fazer o cálculo direto porque I vai ser igual a 1. Mas, com eletrólitos, quer dizer, substâncias que geram íons, quando entra em contato com a água, o problema não é tão simples, pois não podemos esquecer que a tonicidade depende do número de partículas. Logo, a substância que se dissociam tem um efeito tônico que aumenta com o grau da dissociação. Dessa forma, vamos aqui ao NaCl, porque é o clássico com relação à substância que se ioniza e utilizada em soluções isotônicas de interesse farmacêutico. Então, teoricamente, uma solução com 0,818 gramas de NaCl dissolvidos em 100 ml, seria isotônica com relação ao sangue e à lágrima. Quer dizer, teria ponto de congelamento de menos 0,52. Vamos ver como isso seria possível. Então, aplicando a fórmula, nós teríamos que o ΔTPC será de menos 0,52, né? A constante crioscópica menos 1,86 vezes a massa vezes 2. Por que o I aqui agora é vezes 2? Porque o fator de Van't Hoff aqui agora é 2. É simples. É porque o NaCl, quando entra em contato com a água, ele se dissocia gerando Na+, e Cl-. Então, perceba que para cada uma estrutura de NaCl, um mol de NaCl, será liberado um mol de Na+, e um mol de Cl-. 1 com 1, 2. Então, 2 mols de íons. Então, são 2 íons para cada estrutura do NaCl. Então, continuando, a massa molar do NaCl é de 58,5 e o volume aqui será 0,1, porque aqui estamos trabalhando com 100 ml e 100 ml equivale a 0,1 litro. Resolvendo, então, esses cálculos, chegamos que a massa de NaCl para preparar 100 ml de uma solução isotônica deveria ser de 0,818 gramas de NaCl, o que equivale a 0,818%. Mas a solução fisiológica de NaCl, todo mundo sabe que é 0,9%. Então, peraí, existe uma diferença entre o valor real da quantidade de NaCl para que a solução seja de fato isotônica e o valor teórico. Veja que a quantidade real é ligeiramente superior ao valor teórico. Então, na prática, a solução aquosa de NaCl a 0,909% é que é isotônica. Por que isso ocorre? Porque a quantidade de NaCl real para se obter uma solução isotônica com relação ao sangue é ligeiramente maior do que a massa teórica. Bom, apesar de o NaCl se dissociar 100%, logo seu fator de Van't Hoff ser igual a 2, a solução não funciona de forma ideal. Esse comportamento é típico dos compostos iônicos e é consequência das fortes interações entre os íons. Então, apesar da ionização ela se dar totalmente, então o fator de Van't Hoff deveria ser igual a 2, só que há um pouco de atração eletrostática entre esses íons aí em solução, não deixando eles completamente livres para ter esse efeito nas propriedades coligativas. Então, o valor teórico ele vai se afastando do valor prático. Então, quanto maior a concentração da solução, maior será esse fenômeno. Isso é facilmente visualizado nesse gráfico e nessa tabela. Observe, então, que o traço aí vermelho
né? Ele é a diminuição da temperatura de congelamento à medida que a molalidade da solução de NaCl aumenta. Natural, não é? À medida que a quantidade de NaCl dissolvida no meio aumenta, o impacto, então, na variação da temperatura de congelamento também aumenta. Tá bom? Então, perceba que aqui a água pura é por volta de 0 graus centígrados, e aqui com a concentração de molalidade de aproximadamente 0,35, existe uma variação, então, teórica de temperatura de menos 1,298. Mas o traço amarelo mostra o que de fato acontece, os dados experimentais. Então, perceba que à medida que a solução vai ficando mais concentrada, né, o valor experimental vai se afastando do valor teórico. Tudo bem? Isso, então, ocorre porque quanto mais íons tem no meio, maiores são essas atrações eletrostáticas. Então, portanto, a gente pode, através do valor empírico, deduzir qual é o valor de I para o NaCl. Do mesmo jeito que isso é possível fazer para o NaCl, é possível fazer para qualquer outra substância. Então, substituindo na fórmula aqui, menos 0,52, que é de fato a temperatura de congelamento da lágrima, e também do soro fisiológico, já que são isotônicos. A constante crioscópica da água. O valor em massa que de fato torna a solução isotônica. O valor de I real que a gente quer calcular. 58,5 é a massa molar e 0,1 é o volume. Então, realizando esses cálculos, é possível chegar a um I de aproximadamente 1,8. E esse ponto é fundamental para entender. Teoricamente, o I para o NaCl, ou I para qualquer substância que se dissocia 100% e libera 2 íons, deveria ser de 2. Mas a gente vê aqui na prática que não é, que é de 1,8. Então, isso só é possível porque sabe-se que, experimentalmente, é a solução de 0,909 gramas a cada 100 ml de NaCl que gera, de fato, uma solução com temperatura de congelamento de menos 0,52. Então, são dados empíricos. Teve que fazer os testes para isso. E aí, substituindo na mesma equação, ao invés de a gente achar a massa, já que a gente já sabe qual é a massa, acha-se agora o I. Então, isso pode ser feito para várias substâncias. E, de fato, na literatura existem tabelas para serem consultadas com esses valores. Tudo bem? Então, o livro Pharmaceutical Calculation, do Ansel, que deve ser provavelmente o livro mais importante de cálculos farmacêuticos, ele traz uma tabela com várias substâncias de interesse farmacêutico, né, com sua massa molecular, a quantidade de íons liberadas e o valor I que mais se aproxima do valor real. Né? Então, em outras palavras, o valor de I, para que essa solução seja preparada o mais próximo possível da sua isotonicidade real, o valor de I deve ser calculado, deve ser consultado através de tabelas em compêndios específicos. Esse aqui eu estou trazendo, por exemplo, o livro do Ansel. Então, como o valor de I para muitos insumos farmacêuticos, então temos que fazer algumas generalizações. Quando o valor de I estiver disponível para a substância de interesse em algum compêndio, ele pode ser consultado e vai usar ele. Mas o valor de I para muitos insumos farmacêuticos ainda não foi determinado experimentalmente. Mas a maioria se aproxima da dissociação do NaCl em soluções diluídas. Portanto, na ausência de informações melhores, faremos da seguinte forma. Para substâncias que não são eletrólitos e substâncias que se dissociam muito pouco, I deve assumir o valor de 1. Substâncias que se dissociam em 2 íons, I será 1,8. Em 3 íons, 2,6. Em 4 íons, 3,4. E em 5 íons, 4,2. Professor, eu preciso decorar essas coisas? Olha, na minha concepção, para um exercício profissional, não há necessidade de decorar esse tipo de coisa, porque isso, do mesmo jeito que você vai ter que consultar o valor de I em alguma tabela, você pode consultar esses outros valores daqui, caso não tenha lá, do mesmo jeito que pode consultar a fórmula. Né? Me parece que o importante é saber aplicar. Né? Agora, se for fazer algum concurso e tal, vai ter que decorar. Mas, tanto na nossa disciplina, né, nas provas da nossa disciplina, quanto no dia a dia do uso profissional, não me parece viável ficar decorando esse tipo de coisa. Só que a gente viu até agora, né, a possibilidade de fazer uma solução com um composto que não se ioniza, né, que a gente usou como exemplo a dextrose, e já vimos como fazer o cálculo relacionado a uma substância que se ioniza. Então, aí usando o fator de Van't Hoff. Só que um problema especial ele surge quando é necessário produzir uma solução isotônica de algum ingrediente ativo. O próximo exemplo vai materializar esse problema. Veja só. Como preparar 100 ml de uma solução isotônica de sulfato de atropina monohidratada a 2%? Perceba que nesse caso daí, a quantidade de atropina ela já está pré-determinada. Então veja que 2%, se quer preparar 100 ml, então quer dizer que são 2 gramas de sulfato de atropina para cada 100 ml. Só que temos um problema. Vamos lançar
esses dados na fórmula da variação da temperatura de congelamento. Percebam que o sulfato de atropina tem massa molecular de 695, ela libera 3 íons, tá certo? E por isso iremos utilizar o valor de I igual a 2,6. Substituindo então na fórmula, teremos que o ΔTPC vai ser menos 1,86 vezes 2, que é a massa obrigatória aí do sulfato de atropina, para garantir a dose, vezes 2,6, que é o fator de Van't Hoff para sulfato de atropina, que foi visto na tabela. Dividido pela massa molar, que também está na tabela, 695, vezes 0,1, visto que o que quer ser feito são 100 ml, e 100 ml equivale a 0,1 litro. Perceba que quando a gente faz esse cálculo, a variação da temperatura de congelamento para essa solução seria de menos 0,14 graus centígrados. Então perceba que essa solução, para ser isotônica, ela teria que ter um ΔTPC de menos 0,52. Portanto, essa solução, se for feita só com esses 2 gramas de sulfato de atropina, será uma solução hipotônica. Ela está com a concentração abaixo do que deveria ter uma solução isotônica. Então, se a gente quer preparar uma solução isotônica, a gente precisa fazer com que essa temperatura de congelamento ela chegue em menos 0,52. Mas a gente não pode variar a quantidade de atropina. A gente não pode simplesmente aumentar a quantidade de atropina para chegar até menos 0,52. Entende? Porque a gente estaria mexendo na dose. Então, o que fazer diante de um cenário desse? A resposta é, devemos ajustar a tonicidade com NaCl. Por que NaCl? Porque, sabidamente, é o sal mais tolerado, né, mais simples de fazer soluções isotônicas. Não é à toa que o soro fisiológico, né, ele é composto de água e NaCl. Tudo bem? Então, sabendo que a solução 0,9% de NaCl ela é isotônica com relação à lágrima e ao sangue, e por isso tem temperatura de congelamento de menos 0,52 graus centígrados, é possível, então, fazer essa correção empregando, né, uma variável que chamamos de equivalente de cloreto de sódio. Para fazer os cálculos, né, de soluções isotônicas com equivalentes de cloreto de sódio, pode ser delineado a seguinte estrutura de raciocínio. Eu vou colocar aqui todos os pontos logo, para que a gente possa ter um slide já com todos os pontos, e depois vamos executando os cálculos por partes. Então, o primeiro passo é sempre calcular a quantidade em gramas de cloreto de sódio representada pelo ingrediente na prescrição. Relacione a quantidade em gramas de cada substância com o seu equivalente em cloreto de sódio. Em outras palavras, a gente vai descobrir o quanto de equivalente a cloreto de sódio é aquela massa do fármaco, por exemplo, que está sendo empregado. O segundo passo, então, será calcular a quantidade de cloreto de sódio que sozinho estaria contida em uma solução isotônica do volume especificado na prescrição. Ou seja, a quantidade de cloreto de sódio em uma solução 0,909% do volume especificado, né, que deve ser feito. O terceiro é subtrai a quantidade de cloreto de sódio representada pelos ingredientes na prescrição, passo 1, da quantidade de cloreto de sódio sozinho, que estaria representada no volume específico de uma solução isotônica, que foi o passo 2. Então, o terceiro é subtrair o resultado do passo 1 do passo 2. E, em quarto ponto, se um agente diferente de cloreto de sódio, como ácido bórico, ou dextrose, ou nitrato de potássio, for usado para tornar a solução isotônica, você deve dividir a quantidade de cloreto de sódio, que é o passo 3, pelo equivalente em cloreto de sódio da outra substância. Pode parecer tudo muito confuso agora, porque eu coloquei só para ter os pontos aqui, mas a gente vai ver a partir de agora um por um desses pontos. Então vamos lá. Como preparar 100 ml de uma solução isotônica de sulfato de atropina monohidratada 2%, que era o nosso problema anterior? Então perceba que o primeiro passo é calcular a quantidade de sulfato de atropina necessária. Então, se a solução está a 2%, então vamos precisar de 2 gramas de sulfato de atropina para cada 100 ml. Então, segundo as orientações, o primeiro passo, quando a gente precisa fazer o ajuste com NaCl, é então calcular a quantidade de cloreto de sódio representada pelos ingredientes na prescrição. E como é que a gente faz isso? Relacionando a quantidade de cada substância com seu equivalente de cloreto de sódio. Vamos fazer isso. Então, já calculamos que é necessário 2 gramas de sulfato de atropina monohidratada para preparar os 100 ml. Aí a pergunta agora é, 2 gramas de sulfato de atropina monohidratada equivale a quantos gramas de NaCl? Para isso, pode-se consultar mais uma vez uma tabela especializada. Nesse caso aqui, observe que o sulfato de atropina tem o equivalente de cloreto de sódio de 0,12. E o que isso significa? Isso significa o seguinte, que 1 grama de sulfato de atropina monohidratada vai equivaler a 0,12 gramas de NaCl. Portanto, o equivalente de cloreto de sódio é a relação entre 1 grama do analito, ou da substância ativa aí de interesse, e a quantidade em massa
de NaCl também em gramas. Então, veja aqui, se o equivalente de NaCl é de 0,12 para o sulfato de atropina monoidratada, então significa que 1 grama de sulfato de atropina monoidratada equivale a 0,12 gramas de NaCl. Ainda trocando em miúdos. Então, isso significa dizer que 1 grama de sulfato de atropina tem o mesmo efeito na tonicidade da solução que 0,12 gramas de NaCl. Entende? Então, se a gente tivesse uma solução com 1 grama de sulfato de atropina para cada 100 ml de água e outra solução 0,12 gramas de NaCl para também 100 ml de água, então quer dizer que essas duas soluções teriam a mesma tonicidade. Pois bem, só que a gente não precisa de 1 grama de sulfato de atropina para fazer a solução. A gente vai usar 2 gramas de sulfato de atropina, né? Segundo o cálculo que fizemos acima ali em amarelo. Então, se 1 grama equivale a 0,12, 2 gramas de sulfato de atropina monoidratada vai equivaler a quanto de NaCl? X. Então, X será igual a 0,24 gramas de NaCl. Portanto, 2 gramas de sulfato de atropina tem o mesmo poder osmótico do que 0,24 gramas de NaCl. Então, o primeiro passo foi dado. Vamos ao segundo. O segundo diz que a gente deve calcular a quantidade em gramas de cloreto de sódio sozinho, que estaria contido em uma solução isotônica do volume especificado na prescrição. Ou seja, a quantidade de cloreto de sódio em uma solução a 0,909% do volume especificado. Então, vamos lá. Então, o que isso significa? Significa dizer que se uma solução 0,909% de NaCl é uma solução isotônica e nós queremos preparar 100 ml dessa solução, portanto, se na solução tivesse só NaCl, seria necessário 0,909 gramas. Então, acabamos de encontrar o quanto seria necessário de NaCl se ele estivesse sozinho na solução. Nesse caso aqui, 0,909 gramas. Vamos ao terceiro ponto. Subtrai a quantidade de cloreto de sódio representada pelos ingredientes na prescrição, que é o passo 1, da quantidade de cloreto de sódio sozinho, que estaria representado no volume específico de uma solução isotônica no passo 2. A resposta representa a quantidade em gramas de cloreto de sódio a ser adicionada para tornar a solução isotônica. Então, veja só, o que a gente tem que fazer agora é pegar a quantidade de sódio que foi determinada, que é a quantidade de cloreto de sódio total, diminuir da quantidade equivalente do sulfato de atropina do cloreto de sódio, que a gente fez o cálculo, que era 0,24. Então, perceba que é a quantidade de NaCl máxima, quer dizer, aquele que estaria sozinha, menos a quantidade de NaCl, que é equivalente aos 2 gramas de sulfato de atropina que a gente vai colocar na solução. Isso vai equivaler a 0,669 gramas de NaCl. Portanto, será preciso adicionar 0,669 gramas de NaCl à formulação. Em outras palavras, para fazer essa solução aí, esses 100 ml da solução isotônica de sulfato de atropina monoidratada 2%, simplesmente seriam pesados 2 gramas de sulfato de atropina, 0,669 gramas de NaCl e tudo isso aí dissolvido em água de maneira adequada. Simples assim. Só que agora a gente pode ter o maior problema de todos nesse caso. E quando a tonicidade tiver que ser ajustada com a substância diferente do NaCl? Porque ali, quando não tem nenhuma orientação dizendo como se deve ajustar a tonicidade, né, os manuais já mandam a gente ajustar com NaCl, né, salvo alguma incompatibilidade do princípio ativo com NaCl, o que é raro, tá bom? Mas vão existir prescrições que determinam com qual substância a tonicidade deve ser ajustada. E a gente aprendeu até agora a ajustar com o NaCl. E quando não puder ajustar com NaCl, tiver que ajustar com outra substância? Esse é o que acontece no quarto passo. É o que o quarto passo daqueles cálculos nos diz. Se um agente diferente do cloreto de sódio, como o ácido bórico, dextrose ou nitrato de potássio, for usado para tornar a solução isotônica, divida a quantidade de cloreto de sódio pelo equivalente em gramas de sódio da outra substância. Em outras palavras, a gente vai fazer o caminho inverso, né, que fez com relação ao cloreto de sódio e atropina. Vejam aqui. Como preparar 100 ml de uma solução isotônica de sulfato de atropina monoidratada a 2%? Ajuste a tonicidade com ácido bórico. Então, essa questão é muito parecida com o que a gente fez anteriormente. Só que na anterior não tinha dizendo como que era para ajustar, então a gente partiu do princípio que era para ajustar com NaCl. Nesse caso específico daqui, a questão diz, o problema diz que a gente precisa ajustar com ácido bórico. O começo vai ser exatamente o mesmo, né? A gente vai calcular, os passos, na verdade, serão exatamente os mesmos. Então, a gente vai calcular a quantidade do princípio ativo necessário para fazer o volume da solução, que são 2 gramas. Depois vai descobrir o quanto desse sulfato de atropina equivale ao NaCl. Por que o NaCl? Porque o que a gente tem é uma tabela de equivalente de NaCl. Se a gente tivesse uma tabela de equivalente de
ácido bórico, a gente poderia fazer o cálculo direto, mas isso não existe. O que existe é o equivalente de NaCl, então vamos ter que usá-lo. Então, o segundo passo é exatamente o mesmo, é levar em consideração a relação entre o equivalente de NaCl e a quantidade da substância do princípio ativo. Depois, aquele terceiro passo, que é calcular quanto seria de NaCl se ele tivesse sozinho, fazer a diminuição do equivalente, né? E até aqui temos o terceiro passo. Então, o nosso quarto passo vai necessitar do equivalente de cloreto de sódio do ácido bórico, que também está aqui na tabela. Então, veja que o ácido bórico tem um equivalente de 0,52. Então, é só fazer uma regrinha de 3. Significa dizer, então, que 1 grama de ácido bórico equivale a 0,52 gramas de NaCl. Mas a gente tinha calculado que a quantidade necessária de NaCl seria de 0,669 gramas. Oxe, então, só é colocar unidade embaixo de unidade. Se 1 grama de ácido bórico equivale a 0,52 gramas de NaCl, então 0,669 gramas de NaCl vai equivaler a quanto de ácido bórico? Então, Y será igual a 1,29 gramas de ácido bórico. Em outras palavras, para fazer essa solução daqui, seria necessário 2 gramas de sulfato de atropina, 1,29 gramas de ácido bórico para ajustar a tonicidade e dissolvê-los em água até 100 ml. É basicamente isso. Então, essa aula ela foi estruturada seguindo basicamente a referência mais importante da área, que é o livro de Cálculos Farmacêuticos do ANSI. Então, para aprofundar os conhecimentos desse tema, é muito importante que você vá à literatura, vá aos livros, porque essa aula ela tem um aspecto puramente introdutório. Então é isso, e até a próxima aula.